Oi, pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui a transmissão, a gente vai começar a nossa apresentação daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, só esperar o pessoal ir entrando para a gente poder começar. Será que está todo mundo me escutando? A gente está vendo se está tudo certo aí, tecnicamente, e vamos juntando aí, gente. Aqui a gente pode fazer aglomeração e começar o lançamento para a gente poder discutir justamente as nossas propostas das nossas candidaturas revolucionárias contra o Bolsonaro, contra os golpistas, para que a gente consiga encontrar uma saída dos trabalhadores. Então, é só esperar um pouquinho, que a gente já vai começar a transmissão com as nossas convidadas, com a Letícia Parques, com a Lívia Tonelli, com diversos apoios a essa candidatura. Só aguardar um pouquinho que a gente já começa, pessoal. Vamos aglomerando aí. O pessoal está entrando. Não tenho pressa, gente, que a gente já vai começar. Estamos aqui no nervosinho da preparação, mas já vamos começar a transmissão e apresentar as nossas propostas para todo mundo que está acompanhando aí. Quantas pessoas, Paty? Só aguardar, tá, gente? Um pouquinho. Você que está entrando aí, que é de Santo André, coloca aí para a gente de que bairro você está se conectando. Pode falar de que categoria de trabalhador você é, se é professor, se trabalha nas indústrias, para a gente saber quem está assistindo a gente aqui hoje e já fazendo o convite para vocês ficarem até o fim e construírem junto com a gente essa candidatura revolucionária aqui na cidade de Santo André. Daqui a pouquinho a gente vai começar com as nossas convidadas, vai começar com os nossos apoios e também podem comentar aí no chat, mandar sugestões, mandar suas dúvidas, colocar como vocês querem contribuir com essa campanha. Bom, pessoal, quero agradecer todo mundo que está presente aqui nessa apresentação. Espero que a gente consiga fazer uma boa discussão hoje, que a gente consiga apresentar aqui as nossas ideias. E, em primeiro lugar, antes de passar a fala para as nossas companheiras que estão participando aqui também, queria avisar que, infelizmente, o professor Rago nos avisou que não vai poder comparecer hoje, mas deixou todo o seu apoio, disse que está junto com a gente nessa candidatura, que vai estar presente com a gente em outros momentos, e a gente vai começar o lançamento da minha pré-candidatura com um pequeno vídeo e depois vamos começar as falas. Meu nome é Mônica Marques Lima, sou professora na rede estadual, trabalho junto com a professora Maíra Machado. Eu apoio a sua candidatura pela sua luta junto aos trabalhadores e aos professores da rede estadual. Oi, gente. Eu apoio a pré-candidatura da professora Maíra Machado, a vereadora de Santo André, porque ela defende a unidade entre negros e brancos e luta contra o racismo. Olá, eu sou o professor Claudinei Rezende, eu sou professor universitário, fui professor concursado na Fundação Santo André e eu estou aqui hoje para apoiar a candidatura de Maíra Machado pelo seu compromisso sempre forte, sempre firme pela educação. Olá, meu nome é Bruna, eu sou cozinheira e dou todo o meu apoio à professora Maíra Machado, que sempre lutou ao lado da classe trabalhadora. Eu sou Danilo Paris, professor de Sociologia da Rede Estadual e estou aqui para apoiar a pré-candidatura da Maíra Machado em Santo André, também porque ela está levantando a discussão da necessidade da proibição das demissões.
Os grandes empresários, né, na região do ABC em particular, as montadoras, lucraram bilhões nos últimos anos, encheram o bolso de dinheiro e agora, com alguns meses de pandemia, usam isso como justificativa, como desculpa para deixar milhares de famílias de trabalhadores passando literalmente fome para eles terem os seus lucros preservados, para eles continuarem tendo jatinho, ilha particular. Isso é um absurdo. Então, pela defesa da vida dos trabalhadores e do seu emprego, eu também estou apoiando a pré-candidatura da Maíra Machado. Meu nome é Carolina, eu sou psicóloga e trabalhadora da saúde mental no município de Santo André. Durante os últimos 5 meses, a gente tem acompanhado a pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo. Só no Brasil, 6% da população sofre de depressão, o que em números supera a média mundial na doença. A depressão é uma doença silenciosa e também é um sintoma social. Um sintoma social da retirada de direitos, da retirada de empregos, da precarização da vida, da saúde, da educação. E quem sofre com tudo isso, quem é mais afetado com tudo isso, é a classe trabalhadora, é a população negra desse país. É preciso pensar, elaborar e construir, de fato, uma saída independente da classe trabalhadora contra o capitalismo e as mazelas que ele proporciona. É por isso que eu apoio e construo, junto com a professora Maíra Machado, a sua candidatura a vereadora no município de Santo André, para pensar uma nova forma de viver, uma estrutura de sociedade diferente, contra o capitalismo e esse futuro sombrio que ele nos reserva. Olá, eu sou a professora Silene, trabalho na rede estadual de ensino e eu apoio a candidatura da professora Maíra por ela sempre lutar por melhores condições de trabalho para a nossa classe e também para as demais classes trabalhadoras. Oi gente, eu sou a professora Marcela Campos, da Zona Norte de São Paulo, amiga e camarada da professora Maíra Machado, que agora lança sua pré-candidatura a vereadora em Santo André. E eu quero dizer que é uma amiga, uma camarada, uma professora que eu admiro demais e que há anos eu estou ao lado lutando contra os ataques dos governos à educação pública, contra os professores, contra os nossos alunos, contra as nossas escolas. E nesse momento eu apoio a candidatura da Maíra, porque juntas a gente vai batalhar para que os capitalistas paguem pela crise e para que haja uma lei que proíba as demissões. Todo apoio a Maíra e um ótimo lançamento da candidatura. Bom, gente, estou muito feliz com todos esses apoios, com o pessoal que está participando. Estou muito contente mesmo, emocionada com essa força que a gente quer construir, essa pré-candidatura revolucionária. E para começar aqui a nossa discussão, eu quero passar a fala para Letícia Parques, que é pré-candidata também por filiação democrática no PSOL, da bancada revolucionária de trabalhadores de São Paulo. A Letícia está junto com a Diana Assunção, está junto com o Marcelo Pablito, e ela vai colocar aqui para a gente algumas das ideias que a gente está defendendo nessas candidaturas nacionalmente. Bom, boa tarde, Maíra, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Letícia Parques, sou educadora e militante do MRT, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, um grupo que em várias regiões do país está lançando pré-candidaturas. Nesse regime político cada vez mais fechado aos trabalhadores, nós do MRT estamos participando das eleições através da legenda democrática do PSOL. Nós queremos, com essas pré-candidaturas aos cargos de vereador, fortalecer no terreno eleitoral uma luta contra Bolsonaro, os militares e os capitalistas. E é por isso que, apesar das circunstâncias duras dessa eleição, eu fico muito feliz de poder participar do lançamento da pré-candidatura da Maíra Machado, aqui em Santo André, que é uma grande companheira de luta com quem eu tive ombro a ombro em tantas batalhas da nossa classe. Bom, como eu falei antes, né, as circunstâncias dessas eleições são graves. Eu me dirijo aqui a professores, trabalhadores das indústrias, estudantes secundaristas e universitários, trabalhadores precarizados em aplicativos, terceirizados em universidades e empresas, trabalhadoras domésticas e donas de casa. E vocês todos que estão assistindo aqui esse lançamento sabem que por trás do negacionismo ridículo do Bolsonaro, dos números frios da mídia, está uma situação escandalosa da pandemia no Brasil. Já são mais de 106 mil mortos hoje no Brasil.
Todos os dias dessa semana, mais de 1.000 pessoas morreram por coronavírus. Isso, as que foram testadas e que a gente sabe que estavam contaminadas, porque muitos são também os que morrem sem qualquer diagnóstico. E isso não é por acaso. A pesquisa feita pelo Estadão mostra que cerca de 56% dos trabalhadores foram impedidos de fazer isolamento social. Mas para os capitalistas, apenas o nosso trabalho é essencial. As nossas vidas não valem nada. E é por isso que somos também o país recorde em mortos por Covid nos trabalhos de saúde. Enquanto nos Estados Unidos foram 900 profissionais de saúde mortos por Covid, no Brasil a gente já passa da marca de 1.000 mortos nos trabalhos de saúde. Nos hospitais, os trabalhadores denunciam a falta de máscaras, de testes e até mesmo de álcool em gel. A gente está indo para uma guerra sem armas, porque o capitalismo é assim. Faltam pedaços de pano num mundo onde voam drones. Os governos capitalistas se negam a colocar o que há de mais avançado na tecnologia a serviço desse combate, porque para eles as nossas vidas são cálculos e sai mais barato nos enterrar em valas comuns do que mudar a produção da indústria para garantir respiradores, máscaras e álcool em gel. Eles nos mandam para o trabalho para fazer o que a gente sempre fez, ter o nosso trabalho roubado em nome do lucro capitalista. Eu falei das mortes, mas eu quero falar também de algo que eu sei que muitos de vocês têm sentido, que enquanto a gente está tentando garantir comida na nossa mesa, na mesa das nossas famílias, os governos estão despejando famílias quilombolas, como fez o governo Zema em Minas Gerais. Os governos estão, durante a pandemia, demitindo e autorizando os patrões a demitir trabalhadores. Os patrões estão tentando garantir que, com a diminuição dos ritmos da economia, eles sigam lucrando. O desemprego, que antes da pandemia era vivido por 23 milhões de pessoas, tem em pesquisas estimando que já sejam 41 milhões de famílias que estão vivendo essa situação do desemprego, que são vítimas não da pandemia, mas da sede de lucro dos capitalistas. Alguém consegue acreditar que os capitalistas, esses que são donos de grandes empresas, depois de anos de lucro recorde, que eles realmente perderam tudo e precisam fechar as portas? Não é assim que funciona. Eles demitem porque eles sabem que a crise que se aproxima pode ser pior. E eles querem se preparar, preservando os lucros deles e lançando a gente na fome. Eles fazem isso diminuindo nossos salários. Um ataque que atingiu 71% da população empregada no Brasil. Uma medida legalizada pelo governo Bolsonaro, com a MP 936, mostrando a serviço de quem está esse governo. Essa, companheiros e companheiras, é a realidade do trabalhador no Brasil. Números que não podemos ver como dados frios soltos nos jornais, mas como retratos do que é o capitalismo e de como eles querem estabelecer um novo normal de fome, miséria e morte frente à crise capitalista. Eu não poderia deixar de transmitir mais um dado para vocês, que enquanto tudo é tirado de nós, o pagamento da dívida pública, ao contrário dos nossos empregos e salários, não sofreu nenhum corte. Essa dívida ilegal, ilegítima e fraudulenta continua consumindo 72% da poupança nacional, enquanto a saúde pública não chega a 12%. A emenda constitucional 95, a chamada Lei do Teto dos Gastos, aprovada em 2017 pelo governo Temer, garantiu que a fatia da saúde e da educação não pudesse aumentar, enquanto a dívida pública não tem limites e segue crescendo. Essa dívida é paga com o nosso suor, roubada do nosso tesouro para credores de bancos internacionais e significa um verdadeiro cabresto de submissão nacional aos interesses e vontades do imperialismo estadunidense, representado no capital bancário. É por isso que as nossas candidaturas por todo o país fazem ecoar o grito pela proibição das demissões, pelo auxílio emergencial de no mínimo R$2.000, por planos de obras públicas que coloquem todos os empregados para trabalhar e garantir moradia para toda a população sem teto e favelada, que nesse momento da pandemia está sendo uma das maiores vítimas do capitalismo. Também a gente acha que é preciso lutar pelo resgate aos pequenos comerciantes empobrecidos e abandonados pelos governos estaduais e federal. Essa batalha é inseparável, companheiros, da luta pelo não pagamento da dívida pública. E cada uma das MPs e leis que nos trouxeram até aqui, até essa situação catastrófica, faz parte de um rumo de apodrecimento do regime político brasileiro. Eu falei aqui da Lei do Teto dos Gastos, que lançou a saúde à barbárie, eu falei da MP da redução salarial, mas a lista de ataques à nossa classe é enorme e inclui também a reforma trabalhista e a reforma da Previdência.
A verdade é que o golpe institucional de 2016 foi dado para poder garantir ataques ainda maiores dos que já vinham sendo feitos pelo próprio PT, para poder garantir que nós, a classe trabalhadora, pagássemos pela crise capitalista. É por isso que eu quero deixar claro para vocês que essas batalhas eleitorais que a gente está dando em cada município é parte de uma luta nacional, da qual eu também convido vocês a se somarem. Porque esses desastres capitalistas, eles estão acontecendo no país governado pelo Bolsonaro. A versão mais reacionária do regime desde o golpe institucional, tutelado pelos militares que nunca compuseram o governo em tão número como compõe hoje desde a ditadura militar. Um governo que também conta com o ultraneoliberal Paulo Guedes, que entrou no governo prometendo privatizar tudo. Conta também com a Damares, a ministra, que é o verdadeiro símbolo do ódio conservador contra a população LGBT e que com cada declaração de ódio prega o caixão de milhares de mulheres trans no país, o país que mais mata trans no mundo. Esse governo é parte de um regime apodrecido. Com todos os que em 2016 foram atores do golpe institucional, eles são parte desse regime, como o Maia da reforma da Previdência, ou o Congresso de cada MP antioperária, ou o judiciário racista que hoje mantém mais de 200 mil pessoas presas sem julgamento. Foi esse judiciário que foi o principal ator do golpe institucional, executando manobras jurídicas para decidir os rumos das eleições de 2018 com a prisão arbitrária do Lula. Hoje a gente está à frente de um problema que também já é conhecido por muitos de nós. Isso porque o caminho que levou a gente para o golpe institucional foi o caminho das alianças do PT com a direita. Acordos com o agronegócio, com a bancada evangélica, que hoje configuram a base do bolsonarismo. Enquanto o PT governou, aumentou a terceirização de 4 a 12 milhões. Um regime de trabalho precário que escraviza, humilha e divide e que tem cara de mulher. Durante todos os anos do golpe, desde o golpe, uma sequência de imobilismo e traição das centrais sindicais, desde as mais mafiosas até as dirigidas pelo PT e pelo PCdoB, que nos impediram de colocar até agora de pé uma unidade da classe trabalhadora contra os ataques e para derrotar a obra do golpe. Hoje tem gente dizendo que a gente tem que lutar pelo impeachment do Bolsonaro, mas por que a gente vai lutar por uma coisa que vai colocar o Mourão, um defensor da ditadura militar, no poder? A gente tem que lutar pelo fora Bolsonaro e Mourão, sem nenhuma ilusão de que qualquer conquista possa vir dentro desse congresso de cobras. Qualquer queda do Bolsonaro só pode vir com a nossa luta. Uma luta que se faz na unidade das lutas e das categorias da classe trabalhadora e não na velha e derrotista unidade com a direita. A Frente Democrática, a Frente pela Democracia, né, que reúne até setores do PSOL com o Luciano Huck, com o PSDB e com o DEM, é uma derrota anunciada, é reviver o caminho do golpe institucional, é uma unidade com os nossos inimigos que nos enfraquece e nos desvia da verdadeira e única unidade capaz de derrotar Bolsonaro, militares e capitalistas, que é a unidade da classe trabalhadora. Essa unidade ela pode ser capaz também de impor pela luta uma Assembleia Constituinte livre e soberana, onde a gente possa eleger os nossos representantes que pautem todos os grandes problemas do país que atingem as massas trabalhadoras e negras, exigindo a revogação de cada uma das MPs antioperárias e das reformas trabalhistas da Previdência, e também a essencial reivindicação de igualdade salarial entre negros e brancos, homens e mulheres, no país onde os capitalistas se aproveitam do racismo e do machismo para pagar 60% a menos para as mulheres negras. Mas vocês acham que enquanto a gente debate tudo isso, e transforma radicalmente as leis do país, os capitalistas do agronegócio vão ficar observando de braço cruzado a gente redividir e distribuir a terra para todos os sem terra? Que os especuladores imobiliários vão deixar a gente tomar as casas vazias para os mais pobres e sem teto? Que os banqueiros vão aceitar que a gente anule o pagamento da dívida pública? Será que eles vão ficar parados, pacíficos, enquanto a gente desfaz a obra do golpe institucional? Não, não vão. Eles vão mandar todas as formas repressivas disponíveis que eles têm nas mãos do Estado que eles dirigem, os tanques do Exército, as balas da polícia, eles vão voltar toda essa violência do Estado capitalista contra a gente. E nesse momento, a gente tem que estar fortemente organizado nos nossos locais de trabalho, nos nossos bairros, numa forte aliança revolucionária entre a juventude e a classe trabalhadora, colocando as universidades e escolas juntas de todas as outras ferramentas a serviço de defender decididamente as nossas vidas. O que só vai ser possível se enfrentando com o Estado capitalista e batalhando por um governo de trabalhadores em ruptura com o capitalismo. A gente sente aqui no Brasil também os ares da luta negra internacional.
Bom, eu falei aqui da violência da polícia e do quanto os capitalistas são dispostos a usar ela até o limite para defender a propriedade privada, defender os seus lucros. Lá, o que a gente está vendo acontecer são manifestações de milhões nas ruas por justiça ao George Floyd. Uma violência policial que a gente também vive aqui. A gente vê todos os dias as nossas vidas serem roubadas pelas balas da polícia. Lá como aqui, os negros são as maiores vítimas da violência policial, da pandemia, do desemprego, da fome, da moradia precária, do sistema de saúde precário. Lá como aqui, o governo é dirigido por um político asqueroso. O Trump é um representante do que existe de mais podre. E seria incrível que as massas negras em luta nos Estados Unidos pudessem derrotar esse governo. Pudessem derrubar o muro que ele está construindo para impedir a entrada de mexicanos. Pudessem libertar e garantir trabalho de qualidade para todos os migrantes que hoje estão em campos de concentração no Texas. Todos esses problemas que se sentem lá como aqui mostram que as fronteiras só interessam para os capitalistas, para dividir a gente entre muros, para nos racializar e com isso diminuir os nossos salários e precarizar as nossas vidas. Para nós, a fronteira não nos interessa. Vivemos a luta nos Estados Unidos como se ela fosse aqui, porque a classe trabalhadora é uma e sem fronteiras. A gente vê a luta dos operários e professores nos Estados Unidos, que exigem que os policiais saiam dos seus sindicatos porque não são trabalhadores, e sabemos que também não são aqui, porque aqui os trabalhadores é quem está lutando pela vida e os policiais é quem está aumentando em 45% a produção de cadáveres. Mas, companheiros, eu quero fazer um último chamado a todos vocês e explicar por que para nós, as nossas candidaturas, a nossa política e o nosso programa precisam ser revolucionários e anticapitalistas. Porque hoje, nos Estados Unidos, tem gente que acha que a entrada de negras e negros no topo responde o drama do racismo que atinge milhões. Tem gente comemorando que a Kamala Harris, uma ex-policial negra, esteja na chapa do Biden como vice para a candidatura de presidente. E eu não consigo comemorar isso. Eu não acredito que isso é uma transformação para a vida de milhões de negras e negros. Sabe qual é o meu problema com isso? O meu problema não é que as negras e negros estejam no topo. Meu problema é que para eles estarem lá, eles tenham que estar dominados pela ideologia capitalista, opressora e imperialista, como é a política de Biden e do seu partido, o Partido Democrata, que sempre governou, inclusive com o Obama, lançando bombas contra o povo palestino, iraniano e israelense, roubando dinheiro de países da América Latina. Não são dois mundos separados. O dos negros no topo e o do trabalho precário por aplicativos, do trabalho doméstico, do trabalho terceirizado, dos mortos pela Covid, dos mortos pela bala da polícia. É um mesmo mundo capitalista. Esses negros e negras no topo, se eles olharem para o chão, ele ainda vai estar cheio de sangue negro e trabalhador. E por isso que a gente não está aqui na nossa construção das nossas pré-candidaturas, também não estamos como MRT, como Quilombo Vermelho, apoiando empresas que demagogicamente falam que são antirracistas. Nós estamos do lado dos trabalhadores, os mais precários, os uberizados, e estamos apoiando também o surgimento da rede de trabalhadores precarizados e contra o trabalho precário aqui no Brasil. A nossa luta, por isso, é revolucionária, porque o que a gente quer é que o topo vire chão, e que com a profunda compreensão marxista que nos conecta com a luta de todos os povos revolucionários da história, a gente busca as lições do passado para, no presente, fazer com que sejam os capitalistas que paguem pela crise. Obrigado e parabéns, Maíra, pela pré-candidatura. Muito obrigada, Letícia. Letícia é minha amiga, minha camarada de muitos anos, e eu sinto muita força de estar lutando junto com ela, de ter ela nesse combate revolucionário. Agradeço muito a participação dessa companheira na live, dizer que nós estamos juntas para combater o bolsonarismo e essa extrema-direita que querem massacrar a nossa vida. Antes de passar para a professora Lívia Tonelli, a gente vai soltar mais um pequeno videozinho. Olá, meu nome é Grace, sou assistente social, trabalhadora e moradora da ABC Paulista. E foi aqui que conheci a professora Maíra Machado, junto às lutas da classe trabalhadora, sempre intransigente com a defesa dos direitos da nossa classe. Recentemente, denunciou a política negacionista dos governos frente à pandemia.
e exigiu testes macios para que não ficássemos à deriva diante da crise sanitária que assolou o Brasil e o mundo. Estamos juntas, Maíra, nessa e nas próximas lutas que virão. Gravo esse vídeo para demonstrar o meu total apoio à sua pré-candidatura a vereadora da cidade de Santo André. Eu sou Tawane, trabalhadora da assistência social aqui no ABC, milito com a professora Maíra há vários anos. Lutamos aí na defesa das mulheres trabalhadoras, das terceirizadas, das empregadas domésticas, das trabalhadoras da saúde e as professoras. Nesse momento de pandemia, a violência contra a mulher aumentou bastante e as mulheres negras seguem recebendo 60% menos que um homem branco. Por isso, junto com a professora Maíra Machado, vamos defender uma Santo André para os trabalhadores, onde tem a igualdade salarial entre brancos e negros, homens e mulheres. Basta de violência contra a mulher. Olá, meu nome é Kien, eu sou de Santo André, aluno da UFABC e eu apoio a candidatura da professora Maíra Machado. Sou Jennifer Tuxtan, sou estudante da UFABC, moradora de Santo André. Conheço a professora Maíra Machado há muitos anos, nos conhecemos nas lutas na Fundação Santo André, contra a polícia que reprime os estudantes, que reprime os lutadores, que reprime os negros. E a partir disso temos alguns anos de luta contra a polícia nas universidades, periferias, morros e favelas. Aqui na nossa cidade, mesmo em pandemia, a repressão policial aumentou. A gente sabe que a polícia é inimiga da classe trabalhadora, ataca os negros e é baseado na fúria negra, na força que tem os trabalhadores dessa cidade, que nós queremos construir uma candidatura classista, anticapitalista e uma Santo André para os trabalhadores. Os capitalistas paguem pela crise. Olá, eu sou a Alisson, eu sou uma mulher trans, eu moro aqui na cidade de Santo André, no ABC Paulista, e eu estou aqui para dizer que eu apoio a pré-candidatura de Maíra Machado para vereadora municipal aqui na cidade. Ela foi minha professora lá no ensino médio em 2015 e 2016, e desde aquele tempo eu acompanhei a trajetória política dela, sempre defendendo os direitos das mulheres, sempre defendendo a população negra, os direitos dos LGBTs e principalmente se colocando ao lado da classe trabalhadora. E é por isso que eu apoio a pré-candidatura dela a vereadora municipal. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Virgínia, faço parte do grupo de Mulheres Poderosas e sou militante trans. Tô gravando esse vídeo para prestar todo o meu apoio à pré-candidatura da professora Maíra Machado, uma grande amiga minha, que eu tive a honra de estar em 2016, junto com ela, apresentando um plano de emergência de combate à violência LGBTfóbica e o transfeminicídio. E eu sei que com ela a gente vai poder apresentar uma Santo André para os trabalhadores no combate a todo tipo de opressão e exploração. Eu sou a Tatiana, sou professora da Rede Estadual de São Paulo, professora contratada, categoria O. E apesar desse ano estar com a aula atribuída, eu poderia estar entre os 35 mil professores que estão sem salário desde o início da quarentena. A professora Maíra Machado vem denunciando essa situação e exigindo o pagamento da jornada básica, assim como a efetivação imediata sem a necessidade de concurso. Por isso, estou junto com a Maíra Machado em sua pré-candidatura a vereadora de Santo André e chamo a todos os professores a se somarem. Gente, eu quero agradecer muito a todos esses apoios que estão aparecendo aí nesses vídeos e também quero agradecer demais as pessoas que estão acompanhando essa live. Eu vi algumas aqui que eu conheço, como a Érica, que trabalha comigo na escola. Também vi aí o Venâncio, da UFABC, a Sara, a Ariane, Caio, o Wilson, Samuel, o Lucas, o Albert. Conto muito com o apoio de vocês, quero agradecer muito que vocês estão participando dessa live. Quero chamar todos vocês para estarem junto com a gente, para construir essa força de milhares contra o Bolsonaro, contra todos os ataques que estão colocados para nós. Quero agora chamar, para poder fazer a fala, uma grande amiga minha, professora de Campinas, uma companheira que está junto comigo em diversas lutas em defesa da educação, a professora Lívia Tonelli. Boa tarde, gente. Primeiro eu quero agradecer muito o convite para participar do lançamento da pré-candidatura da Maíra, que, como ela disse, é uma grande amiga. Eu conheci a Má faz alguns anos, como ela disse, né? Eu também sou professora da Rede Estadual. E, além disso, a gente constrói o mesmo projeto militante, compartilha essa vontade profunda de transformar a sociedade pela raiz com a força da nossa classe, além de tantas batalhas junto com a professorada, né, Má?
Bom, quando eu estava preparando essa fala aqui, eu lembrei que a última vez que eu vi a Maíra foi logo antes dessa pandemia, lá na frente da Alesp, quando a gente foi duramente reprimida pela polícia do Dória, que naquele momento estava aprovando a reforma da Previdência Estadual. A gente viu muitos professores e professoras, inclusive os professores mais velhos, e eles se enfrentaram brutalmente com a polícia contra esse ataque, e a nossa classe mostrou que, sem dúvidas, tem muita força e tem muita reserva. Eu pensei nisso porque o golpe institucional que o PSDB do Dória, o Paulo Serra aí de Santo André, o Congresso do Maia e o Judiciário foram pilares desse golpe, que veio, se não para outra coisa, que atacar mais do que o PT já atacava a classe trabalhadora. E foi fundamental para fortalecer e eleger o governo Bolsonaro, que hoje, junto com os militares, com o Guedes e toda essa corja que odeia a educação, estão preparando reformas ainda mais profundas para atacar os trabalhadores e retirar os nossos direitos, e nós temos que estar preparados para essas batalhas, né? Bom, nesse cenário, como muitos de vocês sabem, recentemente eu retirei a minha pré-candidatura a vereadora aqui em Campinas, porque o PSOL, partido pelo qual eu também teria legenda democrática, abriu mão das candidaturas próprias para se coligar ao PT na prefeitura, né? A notícia da nossa retirada da candidatura repercutiu bastante. Eu recebi muitos elogios e muitos apoios por conta da nossa coerência. Inclusive, a gente recebeu mensagens com esse conteúdo de vários companheiros do próprio PSOL. E todo esse problema da coligação está servindo bastante para a gente aprofundar o debate sobre qual unidade a gente precisa, ainda mais nesse momento onde boa parte da nossa classe está amargando o luto, o desemprego e a fome por conta da crise sanitária e o aprofundamento da crise econômica. E esse debate da unidade, ele é essencial porque a gente precisa ter claro que para levar adiante esses ataques, os capitalistas precisam cada vez mais aprofundar a divisão da nossa classe, né? Eles nos dividem entre professores efetivos e temporários, como eles também querem convencer as famílias dos nossos estudantes que estão sem salário, com contratos suspensos, com os filhos com o estômago ardendo de fome, que a culpa dessa situação são os trabalhadores que têm mais direitos que, aliás, foram conquistados com muita luta e que deveria ser de toda a nossa classe, inclusive essa é a nossa batalha. Bom, enquanto isso, como a Leti disse, eles mantêm intocados trilhões que são destinados para os banqueiros para o pagamento da dívida pública, ao mesmo tempo que fazem propaganda aí nas mídias burguesas que os nossos direitos são privilégios, né? Os professores, os metroviários, os trabalhadores dos correios, petroleiros, trabalhadores da saúde, parte que demonstrou que é essencial, né, da nossa classe, que somos a gente, nós que temos que pagar por essa crise. Ou seja, eles utilizam cada vez mais a chantagem da campanha do Bolsonaro, emprego ou direito, num país que cresce o desemprego, para atacar mais a nossa classe e naturalizar que os jovens, como os meus estudantes, por exemplo, sejam entregadores de aplicativo, passando o dia inteiro em cima de uma bicicleta sem ter direito algum e no final do mês receber um salário de fome. Eu estou bastante convencida que a nossa unidade enquanto classe contra o desemprego e toda a precarização da vida é uma necessidade de primeira ordem para enfrentar a extrema-direita do Bolsonaro e do Mourão, mas também o Congresso, o STF, os governadores, os prefeitos, todos os golpistas. Mas eu também estou muito convencida de que a unidade que a gente precisa não vai ser por meio da coligação eleitoral com o PT. O PT não só administrou o capitalismo no Brasil durante 13 anos, como abriu espaço para a direita que articulou todo esse golpe que precarizou mais ainda nossas vidas, né? Sejamos realistas, gente. Como a Leti também falou, o PT fez com unidade com o agronegócio e as mineradoras, que são inimigos dos povos indígenas e dos povos tradicionais. Fez unidade com a bancada fundamentalista das igrejas, que odeia a gente, as LGBTs, rifou o direito das mulheres que estão não legalizando o direito ao aborto, rifou as nossas vidas, fez unidade com as forças repressivas, militares e policiais que massacram a população negra nas UPPs cariocas. O PT aprofundou a divisão da nossa classe, triplicando aí os números dos trabalhadores terceirizados durante seus governos, e depois, quando essa conciliação já não estava mais à altura do ritmo dos ataques que os golpistas queriam, o que eles fizeram? Rifaram o PT. E a pergunta que fica é, o PT aprendeu essa lição? Não, certamente não. Acho que vocês devem ter visto. Em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, o PT está com uma coligação com um bolsonarista, o Vaguinho do MDB. Quer dizer, um partido que é golpista
e com um cara que fez campanha e surfou na onda do Bolsonaro. E aquela narrativa lá que eu contei, que no início do ano eu estava lá junto com a Má, na frente da Lesp, na reforma para combater, né, a reforma da Previdência do Dória. Infelizmente, isso poderia ser lá na Bahia, porque na Bahia o governador Rui Costa, que é do PT, aprovou a reforma da Previdência à base de muita repressão, assim como foi feito em vários outros estados do Nordeste, e assim como foi anos atrás nas prefeituras petistas aqui em Campinas. Eu fiz todo esse resgate porque eu não tenho dúvidas que a gente tem que escancarar para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que o PT é a prova viva para onde leva a unidade a qualquer custo, né? Infelizmente, a única unidade que o PT não impulsiona é justamente a unidade que precisa, né? Que é a unidade da nossa classe, com as mulheres, com os negros, com as LGBTs, em cada lugar de trabalho, para que, sei lá, né, desde os sindicatos que eles dirigem, eles unindo os efetivos, os temporários, os trabalhadores precários, os desempregados em uma só luta. E essa unidade a gente não viu. Por exemplo, quantos entregadores construíram uma paralisação internacional? As centrais sindicais, como a CUT e a CTB, que é dirigida pelo PT e pelo PCdoB, adora fazer discurso vermelho. Mas, na prática, o que a gente vê são manifestações só para cumprir calendário ou grandes negociatas e traições da nossa luta. Gente, eu fiquei imaginando a força operária do ABC, que está enfrentando centenas de demissões, se também tivesse unificado esses trabalhadores quando eles fizeram essa paralisação. E, infelizmente, a verdade é que o pessoal também não foi parte de exigir dos sindicatos essa unidade nos lugares onde eles estavam, né? Então, eu termino reafirmando que é um enorme erro que só alimentar qualquer ilusão na classe trabalhadora e na juventude de que a aliança eleitoral com o PT é uma via para derrotar o projeto da extrema-direita, dos golpistas. A frente ampla ou popular com os partidos burgueses, como faz o PT, ou o próprio PSOL com a rede golpista lá em Florianópolis, por exemplo, só fortalece aqueles que nos atacam e que querem nos dividir. A frente única dos trabalhadores é a unidade que a gente precisa e é a unidade capaz de organizar uma força para vencer, esperando, varrendo aí todas essas burocracias sindicais que são os verdadeiros entraves para a nossa luta. Eu sei que essa coligação do PSOL com o PT está acontecendo em várias cidades, para além aqui de Campinas, onde, inclusive, é importante a gente dizer, foi sem prévias, e foi amplamente criticada pela própria militância por conta de todo o burocratismo, né? Essa coligação do PSOL é completamente impotente, eu reforço porque é muito importante, né? Ela é muito impotente para enfrentar a extrema-direita e vai no sentido oposto da independência política e da unidade da nossa classe para que sejam os capitalistas que paguem pela crise. Para as organizações que se colocaram contra essa coligação aqui em Campinas, a gente fez um chamado para que isso se transformasse num grande debate público, que infelizmente não ocorreu. Acredito e tenho bastante convicção que a nossa decisão e as batalhas que a gente vem travando são bastante corretas e é uma oportunidade também para a gente discutir de fato como que a gente enfrenta a extrema-direita e os golpistas. E também sei que as candidaturas revolucionárias da MRT, com a Maíra, com a bancada revolucionária dos trabalhadores, Calete, que está aqui, com a Diana Assunção, com o Marcelo Pablito, e várias outras, lá em Contagem, com a professora Flávia Vale, no Rio de Janeiro, com a Carolina Cacau, em Porto Alegre, com a Valéria, são um ponto de apoio e um exemplo de qual programa a gente tem que defender, apoiar e construir aqui em Campinas e no país inteiro para unir a nossa classe de verdade. Então, estou bastante convicta das nossas candidaturas revolucionárias. Vamos com tudo, Má, nessa campanha aí. Valeu, Lívia. Grande dia foi aquele que a gente estava se enfrentando com a reforma da Previdência do Dória, né? Foi o último grande ato dos professores, inclusive, estava lá junto com a gente a professora Palmira, que também está participando aqui dessa live, uma amiga minha que trabalha comigo na escola. A gente se enfrentou ali, porque a gente não queria deixar que esse ataque acontecesse. Essa força dos professores é uma força motora muito importante para todos nós. Eu também queria aproveitar e agradecer a presença aqui da Débora Machado, da Ariane Tavares, do Claude, dizer para todos vocês e as outras pessoas que estão acompanhando que a gente quer que a força que a gente está expressando aqui nesse lançamento seja a força que nos permita lutar contra todos os ataques que estão colocados contra o conjunto da classe trabalhadora. Agora a gente vai ver mais um videozinho e daqui a pouco eu vou dar uma palavrinha com vocês.
sou Flávia Vale, eu sou professora da rede estadual em Minas Gerais e também sou militante do MRT. Milito há muito tempo no MRT, compartilho muitas lutas e batalhas em comum com a Maíra, lado a lado, ombro a ombro, em muitas delas. Apoio a candidatura da Maíra em Santo André, sei que uma das lutas que ela leva à frente na cidade é a luta por vagas nas creches, que já era uma demanda absolutamente necessária antes da pandemia, em que as mães não tinham onde deixar os seus filhos para poder ir trabalhar, e agora em meio à pandemia ainda mais, com sobrecarga de trabalho, e sabemos que isso afeta diretamente trabalhadoras, que em sua grande parte são mulheres negras. Então estou junto com a Maíra por esses e por levar à frente uma perspectiva de uma candidatura revolucionária. Olá, boa noite, professoras e professores de São Paulo. Eu sou Claudemir, sou professor do Estado e da rede privada de ensino, e eu venho aqui dedicar meu apoio à candidatura a vereadora de Santo André, a professora Maíra Machado, que é uma grande lutadora. Ela é lutadora pelos direitos, principalmente da educação, e que vai apoiar toda a nossa categoria. Então, viva a luta, viva a Maíra e vamos que vamos! Eu sou Alexandre Porfírio, professor do Estado de São Paulo, e venho aqui declarar o meu apoio à candidata vereadora de Santo André, Maíra Machado. Eu sou a Meire, eu sou psicóloga, eu trabalho na assistência. Eu apoio a pré-candidatura da Maíra Machado, porque ela sempre esteve em defesa dos trabalhadores terceirizados e sempre foi atuante e militante na luta anticapitalista. Olá, sou o professor Dilon, professor da rede pública de São Paulo, e junto com a Maíra e outros professores, lutamos contra as medidas dos ataques aos trabalhadores da região do ABC. Em meio a essa discussão do retorno das aulas, achamos que nós, professores e toda a comunidade escolar, que deva decidir quando e como as aulas presenciais devem retornar. Não sejamos nós, todo o conjunto da classe trabalhadora, que pague por essa crise. Oi gente, meu nome é Grazi Rodrigues, eu sou professora da rede municipal em São Paulo e eu tô gravando esse vídeo para expressar todo o meu apoio à candidatura da professora Maíra Machado em Santo André. Eu recebi essa notícia com muita alegria porque a Maíra sempre se colocou na linha de frente de todas as lutas em defesa da nossa classe, em defesa da educação. É uma força com a qual a gente pode contar. Inclusive nesse contexto da pandemia, tem sido uma lutadora aguerrida contra esse retorno não racional das aulas, que quer impor o PSDB no município e no estado, sempre defendeu os professores temporários, eventuais, categoria O, também as trabalhadoras terceirizadas, mulheres negras invisibilizadas no chão da escola. Exatamente por isso, eu apoio essa candidatura, tenho certeza que é uma força que vai fazer diferença, tanto nas lutas dos educadores, nas nossas reivindicações, como nas lutas da nossa classe. É isso aí, tamo junto! Oi gente, eu sou Odete, eu faço parte da Faísca Revolucionária e eu tô gravando esse vídeo para saudar esse lançamento da pré-candidatura da professora Maíra Machado. A Maíra é uma mulher lutadora que sempre esteve lado a lado com a juventude nas suas lutas contra a precarização do transporte, em defesa da educação pública. É uma grande guerreira, por isso é muito importante essa pré-candidatura revolucionária para lutar por uma Santo André dos trabalhadores. Oi, meu nome é Babi, eu sou trabalhadora do Hospital Universitário da USP e nessa pandemia os trabalhadores da saúde tiveram que lutar duramente por condições mínimas de trabalho como EPI. E eu acho muito importante expressar essa luta também nas eleições. Por isso que eu apoio a pré-candidatura da Maíra, a vereadora de Santo André, uma grande amiga e companheira de luta de muitos anos, que coloca a sua luta e candidatura a serviço de fortalecer a luta dos trabalhadores. E chamo todo mundo a apoiar também. Boa tarde, eu sou Fernanda Pelucci, sou diretora do Sindicato dos Metroviários pela Chapa 4, nossa classe Metroviários, e eu apoio a candidatura da Maíra Machado em Santo André, porque além dela defender um transporte público de qualidade a serviço da população, ela sempre esteve presente em todas as lutas dos metroviários, nos apoiando, e é uma lutadora incansável pelos direitos dos trabalhadores. Eu apoio a pré-candidatura da professora Maíra Machado, a vereadora de Santo André, porque luta pelo Fora Bolsonaro e Mourão e por uma Assembleia Constituinte livre e soberana imposta pela nossa mobilização. Bom, pessoal, queria muito agradecer a todo mundo que está participando, agradecer a Alice, minha mãe, que está sempre aí junto comigo, ao Thiago Morango, aos meus primos,
a todos os apoiadores que estão participando aí da live, aos professores que estão acompanhando a gente aí, né? Como eu já me apresentei do início, mas eu volto, né, a me apresentar. Eu sou a Maíra Machado, eu sou professora da Escola Clotilde Peluso, que fica aqui no Jardim Guarará. Junto com meus companheiros de trabalho, a gente vem em uma série de discussões em relação à situação dos nossos alunos, em relação ao retorno das aulas. Eu tenho muito orgulho de estar junto com esses colegas nesse combate. Eu fui candidata a vereadora em 2016, aqui em Santo André, defendendo naquele momento a construção de uma voz anticapitalista. Em 2018, a minha candidatura a deputada estadual marcava uma denúncia muito séria, que era a denúncia à extrema-direita e ao processo das eleições manipuladas, eleições que foram fruto do golpe institucional. Em 2018, nós fomos o único setor que atuou para desmascarar a farsa daquelas eleições, em que a população não teve o direito de votar em quem ela queria. Os empresários, os políticos da ordem, queriam determinar ali naquele momento os anos seguintes que a gente está vivendo, que seriam anos de profundos ataques às nossas condições de vida. Hoje, a minha candidatura é abertamente contra o Bolsonaro e a extrema-direita. É contra todos aqueles que foram agentes do golpe institucional, como o STF e como o Congresso Nacional, como a Letícia já bem explicou, que estão agora num verdadeiro pacto para seguir atacando as nossas condições de vida. Esse resgate do que eu defendi nas últimas eleições é importante porque ele tem a ver diretamente com as respostas que foram sendo dadas pela burguesia durante todo esse processo, durante o avanço da crise capitalista. Mas essa visão, para além dos partidos burgueses, também se liga ao que a esquerda defendeu em todos os últimos anos e segue defendendo ainda agora. Nem o próprio PT, que se coloca como a principal vítima do golpe institucional de 2016, denunciou que as últimas eleições foram uma fraude, que foram eleições para legitimar os golpistas. Até hoje, eles falam que a gente tem que ser sim contra o Bolsonaro, mas que ele foi eleito de forma legítima, e ele não foi. Foi um processo eleitoral extremamente manipulado. Mas o problema, gente, é que eles não estão sozinhos nessa afirmação. Por isso, até a esquerda, de conjunto, a esquerda que se coloca independente do PT, também aponta que a saída para derrotar o Bolsonaro é um impeachment. Ou seja, seguem legitimando esse sistema eleitoral e político que é extremamente antidemocrático. A nossa cidade de Santo André, que se formou como um importante bastião operário, tem uma fortíssima história de luta da classe trabalhadora. É muito importante a gente saber disso para apontar qualquer saída para a nossa situação. Para a gente ter uma saída de fato revolucionária, a gente tem que apostar na organização da nossa classe. A gente tem que ter confiança nas nossas próprias forças, no combate aberto contra todos aqueles que querem destruir as nossas vidas, sem nenhum tipo de confiança nos poderosos, que se aproveitam agora da pandemia, gente, que já chegou a matar no ABC quase uma pessoa por hora. Eles se aproveitam disso para demitir, para reduzir os nossos salários, para acabar com os nossos direitos. E é engraçado, pessoal, porque até mesmo as direções sindicais se adaptam a esses ataques. As direções sindicais chegam a dizer que a MP 936 ela é necessária, porque senão as pessoas vão perder os empregos, que tem que se implementar o ataque para a gente poder garantir os nossos empregos. A nossa cidade é uma cidade que tem uma história muito combativa. Nos anos 40, Santo André era conhecida como a cidade cinzenta das chaminés de fábricas. Para vocês terem noção, 70% da população de Santo André era proletária. Um índice tão alto de trabalhadores que a gente só pode comparar ao nível que tinha na Revolução Industrial na Inglaterra. Uma memória histórica dessa época é justamente a dos trabalhadores da tecelagem Ipiranguinha, que a gente tanto conhece aqui em Santo André, que se organizavam em marchas noturnas, iam com as suas tochas na mão, passando por todo o cordão industrial de Santo André, chamando os trabalhadores a lutarem junto com eles pela redução da jornada de trabalho, pela implementação das leis trabalhistas. Também é tradição do movimento operário do ABC a formação de milhares de comissões de fábricas, com os trabalhadores auto-organizados. A gente faz o resgate dessa tradição, pessoal, porque a gente precisa fazer desse resgate o nosso combate, para que a gente possa, de fato, enfrentar o Bolsonaro e os golpistas. Eu cresci sempre tendo muito orgulho dos meus avós, que foram operários. A minha avó trabalhou na Valizer, o meu avô foi trabalhador da Firestone. Eu cresci ouvindo da minha mãe a história do bairro Centreville,
uma das maiores ocupações urbanas do país na década de 80. Foi quando milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras que ocuparam as grandes mansões que estavam sendo construídas ali para poucos e transformaram esse lugar num bairro operário extremamente importante, um bairro que é muito importante para a nossa cidade até hoje. Na nossa cidade existem muitos bairros que são de ocupação. O Jardim Santo André, por exemplo, que é a maior concentração populacional da nossa cidade, também é um bairro de ocupação. Mas a população que vive ali segue sendo atacada constantemente. Em 2015, foi o Carlos Grana, prefeito do PT, o capitão da repressão e da desocupação de centenas e centenas de famílias que esperavam os apartamentos do CDHU. E agora, em 2018, foi o Paulo Serra, do PSDB, o mandante do desalojamento dessa população trabalhadora. Eu tenho muitos alunos que são do Jardim Santo André, eu tenho alunos que são do Jardim Cristiane, que até hoje, inclusive, no Jardim Cristiane, tem casas que são construídas na beira dos córregos, que o pessoal tem uma vida extremamente precária. Eu tenho alunos que são da Favela do Amor e que sofrem todos os dias com a repressão policial, dessa polícia assassina que levou da gente o Lucas no ano passado, o nosso aluno de 14 anos que foi sequestrado na porta da sua casa e depois apareceu morto no Parque do Pedroso. Muitos desses moradores, desses bairros, perderam seus empregos no meio da pandemia, gente. Muitos dos meus alunos tiveram que começar a trabalhar como entregador de aplicativo para poder suprir as necessidades das suas famílias. Muitos deles jamais conseguiram acessar qualquer plataforma do ensino à distância, conseguiram acompanhar as aulas nos aplicativos, porque eles nunca tiveram acesso à internet. Tem mãe de aluno meu que me procura para dizer que ele só tem um celular na casa. São esses meninos e essas meninas que estão sendo massacrados por esses governos que não estão nem aí para as nossas vidas. Só em maio, a gente contabilizou 2.300 demissões em Santo André. Milhares de trabalhadores foram para a informalidade em todos os últimos anos. O que tem de motorista de Uber no ABC, que é ex-metalúrgico, não está escrito. É muita gente. Essas demissões são parte de toda uma reestruturação produtiva que se consolida com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência e que se intensifica durante a pandemia. Essa reestruturação produtiva serve para precarizar o trabalho e maximizar o lucro dos grandes capitalistas. Gente, de 2017 e 2018, só em São Bernardo foram fechadas quase 400 fábricas. Vocês acham que essas empresas pararam de lucrar, gente? Não, elas nunca pararam de lucrar. Ao contrário, nesse momento, em meio à pandemia, a indústria automobilística está batendo recorde de produção. Por isso, a gente não pode aceitar essas demissões. A gente não pode aceitar que sejamos nós os que paguem pela crise, com as nossas vidas. A gente não pode permitir que isso aconteça. Aqui no ABC, a gente tem os principais sindicatos da América Latina, mas esses sindicatos não fazem absolutamente nada para defender e organizar os trabalhadores. O Sindicato dos Borracheiros de Santo André, por exemplo, fez assembleia com os trabalhadores da Firestone logo no começo da pandemia e convenceu todo mundo lá que eles tinham que aceitar a MP 936, dizendo que ela ia garantir os empregos. Mentira! Esses trabalhadores tiveram seus contratos de trabalho suspensos e depois foram demitidos. Tá? A MP 936 permite, inclusive, a redução de salário e o fim dos contratos. Então, a gente tem que falar, essa força tem que ser colocada em movimento, e o papel das grandes centrais sindicais é nefasto. A CUT, que dirige o maior sindicato dos metalúrgicos da América Latina, não fez nada quando a produção industrial foi retomada nas grandes fábricas em meio à pandemia. Eu tenho primos que trabalham na Mercedes-Benz. Eles foram contaminados assim que voltaram a trabalhar em 15 dias de trabalho. Apesar da Mercedes-Benz ter um hospital de campanha que eles montaram lá no pátio da fábrica, nenhuma assistência foi dada à família do meu primo que se contaminou. Nem a mulher dele, nem as filhas puderam ser assistidas pela Mercedes-Benz. Tiveram que enfrentar todo o problema do coronavírus sozinhas. É dessa maneira que essas fábricas seguem garantindo os seus lucros, colocando os trabalhadores para se contaminarem e para morrerem de tanto trabalhar enquanto eles continuam lucrando. Isso também é culpa dessa direção sindical, que não se importa com a vida dos trabalhadores, que promoveu uma verdadeira trégua, ao invés de lutar verdadeiramente pelo emprego e pelos direitos de todos. Isso é muito sério, gente. Esse é o papel das grandes centrais sindicais do nosso país. Esse é um papel que elas estão cumprindo faz tempo, não é só em meio à pandemia. Quando os ataques mais duros começaram no nosso país, ainda na gestão petista, as direções sindicais estavam sempre procurando as melhores condições para as demissões,
estavam negociando os nossos direitos, e foi por isso também que a direita começou a ganhar espaço no nosso país. E agora, as centrais sindicais trabalham com uma lógica de que quanto pior, melhor, porque aí as pessoas se decepcionam com a direita e podem voltar a votar no PT. Não pode ser que a gente permita isso. A esquerda tem que fazer justamente o contrário. Não tem que ficar fazendo aliança com o PT, e mais do que isso, tem que fazer um balanço sério, um balanço muito sério do que foi o petismo. O papel da esquerda deve ser batalhar para que a consciência da classe trabalhadora possa avançar. Eu quero lembrar aqui que o próprio Sindicato dos Metalúrgicos, a própria CUT, não defendeu nem mesmo o Lula quando ele estava para ser preso. Eles discutiam que tinha que aceitar porque era a justiça que tinha determinado. Essa justiça golpista, essa justiça que está do lado dos grandes capitalistas para atacar a nossa vida. Por isso, nós do MRT combatemos o golpe, mas sem defender em nenhum momento o PT, que é o responsável por ter aberto as portas para a direita que governa o nosso país hoje. Hoje, mais do que nunca, o papel da esquerda, dos sindicatos, deveria ser de organizar a força da nossa classe, para proibir as demissões, exigir a recontratação de todos os demitidos, sem nenhuma redução de salário e sem nenhuma redução dos direitos. O prefeito da nossa cidade, o Paulo Serra, ele é um cara que se orgulha de ser gestor, igualzinho o Dória. Desde o primeiro dia do seu mandato, ele tem atacado a população. Ele se faz de bom moço, mas a gente tem que lembrar que a primeira medida do governo do Paulo Serra foi fechar 7 unidades de saúde. E agora, em meio à pandemia, a gente teve que sofrer com as consequências desse ato. Mas ele fica fazendo propaganda eleitoral, dizendo que vai reinaugurar essas unidades de saúde agora que está chegando no fim do seu mandato. A população teve que se sujeitar aos hospitais de campanha precários que o Paulo Serra construiu, aqui no Brunão e no Della Antônia. Hospitais perigosos, sem as condições sanitárias necessárias. No início da pandemia, para vocês terem uma ideia, a prefeitura recolheu os testes rápidos da UPA e orientou os médicos a mentirem sobre o diagnóstico das pessoas, a não colocarem que as pessoas estavam se internando porque tinham se contaminado pela Covid. A partir disso que o Paulo Serra diz que a pandemia refluiu em Santo André, a partir disso que ele foi o primeiro a dizer que tudo tinha que ser retomado. Ele é um mentiroso que diz que está fazendo teste massivo na cidade. Gente, depois de 2 meses que a pandemia começou, ele resolveu testar os trabalhadores dos supermercados. Só no Carrefour aqui da Homero Tom, de um turno de trabalho, 30 trabalhadores estavam contaminados. Foi dessa maneira que o teste foi feito aqui. Esse pessoal que trabalha aqui no Carrefour do Homero Tom levou o vírus para suas casas, para os bairros onde eles moram. Lá para o Parque Marajoara, para o Maracanã. Uma pesquisa da Fiocruz mostrou que 70% dos contaminados têm entre 17 e 25 anos. São homens e são negros. São aqueles que nunca tiveram direito à quarentena. A gente não pode acreditar em nenhuma só palavra desse prefeito, em nada do que ele diz. Inclusive, ele se orgulha muito do hospital de campanha aí do Della Antônia. Mas esse orgulho que tanto ele quer pregar esconde um problema muito sério, que há muitos anos todos os centros de esporte da nossa cidade estão sendo dizimados. Santo André sempre foi o polo do esporte nacional. E agora todos esses lugares estão fechados e os políticos prometendo que se a gente votar neles, eles vão voltar a funcionar. A gente não pode acreditar nesse tipo de balela. Isso sem contar, pessoal, uma coisa também muito séria. O Paulo Serra e todas as prefeituras do PSDB que entraram aí nos últimos anos atacaram brutalmente a cultura, atacaram a Escola Livre de Teatro. Agora a Escola Livre tem que viver de vaquinha e de doação, porque eles não estão nem aí para a cultura. Fecharam todos esses centros culturais. Nosso Teatro Municipal, que também foi um palco importante de artistas que lutavam na época da ditadura, que se expunham ali no Teatro Municipal para poder denunciar a ditadura militar, está hoje totalmente precarizado, está largado às traças por culpa de todas essas últimas gestões. Esse desmonte não começou no PSDB, já nas prefeituras do PT esse processo estava em curso, assim como o ataque à educação. Hoje são milhares de crianças sem vaga nas creches da nossa cidade. E a nossa querida Fundação Santo André foi desmontada da cabeça aos pés pelas prefeituras e reitorias petistas. Por isso eu tenho muito orgulho de ter sido parte da ocupação da reitoria de 2007, junto com os meus colegas estudantes, também junto com a Lívia Cotrim, com o Ivan, com o Rago. Naquele momento, a gente lutou bravamente contra a elitização da nossa universidade. Mas eu não esqueço, não, que nós fomos duramente reprimidos na ocupação de reitoria pela polícia do Avamileno, que era o prefeito do PT naquele momento.
Os escândalos de desvio de dinheiro da fundação são brutais. Na prefeitura do Grana, 28 milhões de reais foram roubados da Fundação Santo André. A fundação foi construída para atender os filhos e as filhas dos trabalhadores, e esses políticos jogaram a Fundação Santo André no lixo. Agora a gente tem a enorme UFABC, muito importante para a nossa cidade, muito importante para a nossa região. E ela precisa ser colocada para atender os interesses dos trabalhadores. A gente tem que lutar pelo fim do vestibular, que é um verdadeiro filtro de classe. O enorme conhecimento produzido na UFABC não pode servir para aprimorar a chamada indústria 4.0. Ele tem que ajudar os trabalhadores da região a tomarem consciência de si mesmos e do seu peso. O reitor da Federal está fazendo propaganda publicamente que a universidade está com dezenas de pesquisas para combater o coronavírus. E isso só reforça o potencial que as universidades têm, o potencial da ciência que tanto o Bolsonaro quer atacar. A gente precisa que essas pesquisas sirvam aos interesses da população do ABC, do povo trabalhador do ABC, e não às empresas, como é o que acontece hoje. Eu me lembro com muita saudade, gente, de um período que eu passei em Neuquén, uma cidade da Argentina, né, que tem uma fábrica lá, que é uma fábrica ocupada por muitos anos e que há muitos anos está produzindo sob controle operário. Lá nessa fábrica e nessa província, os estudantes de engenharia colocaram todo o seu conhecimento para ajudar os trabalhadores a aprenderem a mexer nas máquinas de alta tecnologia e a gerirem a fábrica depois que o patrão decretou falência e disse que ia colocar todo mundo na rua. Eu me convenci muito participando desse processo que todo o conhecimento produzido nas universidades deve estar a serviço da emancipação do conjunto da classe trabalhadora. Imaginem, gente, para a gente pensar um paralelo com a nossa cidade, com a nossa região. Se hoje o maior polo petroquímico da América Latina, que fica aqui no Capuava, ao invés dos trabalhadores seguirem produzindo coisas que não são necessárias, se esses trabalhadores estivessem nesse momento produzindo os reagentes necessários para fazer testes, a gente poderia ter testes massivos para toda a população, coisa que nenhum governo pôde garantir. Imaginem se esses trabalhadores produzissem álcool em gel e distribuíssem para toda a população. Isso seria possível se os trabalhadores estivessem no controle, se eles estivessem auto-organizados. A GM de São Caetano chegou a produzir alguns respiradores, mas não foi para mandar para o hospital aqui no Brasil, não, foi para mandar para a Alemanha. Gente, imagina se toda essa indústria do ABC tivesse servindo hoje para produzir respiradores. Jamais a gente teria mais de 100 mil mortos nesse país se a classe operária estivesse no comando. Jamais isso aconteceria. Se cada autopeça de Santo André produzisse EPIs para os hospitais, nenhum trabalhador da saúde precisava ter morrido desnecessariamente, como a gente tem visto acontecer. Com essa cabeça da unidade entre a juventude e os trabalhadores, eu atuei junto com os meus companheiros e companheiras por muitos anos na Fundação Santo André. E assim a gente continua atuando na Federal do ABC, construindo junto à juventude uma moral para que se alie com o conjunto da classe trabalhadora, para que ajude a classe trabalhadora a romper com essas amarras que são impostas pelo capitalismo. Em Zanon, essa fábrica que eu falei da Argentina, trabalha um grande companheiro meu, um camarada operário revolucionário do PTS, partido irmão do MRT. Esse companheiro foi eleito como deputado e seu mandato sempre esteve a serviço da luta de toda a classe trabalhadora argentina. Junto com outros deputados do PTS, a gente coloca os nossos mandatos a serviço das lutas, inclusive fisicamente, nos enfrentando com a polícia repressiva, que sempre quer ir para cima dos trabalhadores organizados. É nesse sentido que eu quero construir a minha candidatura aqui em Santo André. O resgate da nossa história não é para encher as pessoas de um monte de coisa que aconteceu, e sim para a gente aprender das lições e definir o que a gente tem que construir. Hoje eu chamo aqui todo mundo a construir junto comigo, junto com o MRT, essas candidaturas revolucionárias, com uma fortíssima campanha militante, dialogando em cada fábrica, debatendo com cada professor, que somos nós que temos que decidir sobre o retorno das aulas. Nós, professores, que podemos determinar as condições e protocolos, não os poderosos que fazem demagogia com a nossa vida. Esse é o chamado que eu faço para que sejamos milhares contra o Bolsonaro, milhares contra a extrema-direita e os golpistas. Queria terminar falando que esse mês completam-se 80 anos do assassinato de Leon Trotsky. Ele foi assassinado pelas mãos do stalinismo. Inspirados nas suas ideias e no seu legado, a gente tem uma firme confiança de que a classe trabalhadora, as mulheres, os negros, os LGBTs podem sim dar uma resposta para essa barbárie capitalista. Porque, como dizia Leon Trotsky, os que lutam com mais força pelo novo são os que mais sofreram com o velho. Quero chamar todos vocês a construírem essa campanha militante junto com a gente.
Oi, Maíra, pessoal aí que está assistindo, Lívia, fui vendo aqui os apoios enquanto eles iam passando, achei muito importante esse lançamento da pré-candidatura. Eu acho que ele coloca desafios muito importantes para um combate, né, para uma Santo André dos trabalhadores. Fiquei muito arrepiada aqui ouvindo a Maíra contando de toda a história de luta de Santo André. Eu acho que toda essa memória precisa ser transformada em combustível para as lutas de hoje, né? E eu queria me despedir aqui, agradecer mais uma vez, dizer que eu fiquei bastante feliz de ter podido participar hoje, e dizer que também é parte, né, das bandeiras que a gente carrega, a bandeira por justiça, para Marielle Franco. É uma morte que até hoje a gente não sabe quem ordenou, quem comandou, e que, enfim, segue também como um nome aí, parte das nossas bandeiras e das nossas batalhas. Então, muito obrigada aí pelo convite, fiquei muito feliz de ter participado, gostei muito de todas as ideias que eu pude ouvir aqui com vocês. E por último aí fazer um chamado a todo o pessoal que assistiu, aos que são de Santo André, a se somarem nessa campanha, né? Os apoios são muito bem-vindos, mas a gente também quer fazer uma campanha militante, com todos aí que estão apoiando, se ativando como construtores, né, dessa batalha, nesse terreno eleitoral tão difícil para os trabalhadores, e também a conhecerem as nossas outras pré-candidaturas, nas outras regiões do país. A gente está saindo aqui com a bancada revolucionária de trabalhadores, uma pré-candidatura coletiva aqui na cidade de São Paulo. Também vamos apresentar uma pré-candidatura no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, da Val Miller. Também vamos apresentar uma pré-candidatura em Contagem, em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro, né, em Contagem a Flávia Vale, no Rio de Janeiro a Carolina Cacau. Todas candidaturas aí que estão cruzadas por esses objetivos de apresentar uma saída anticapitalista da classe trabalhadora, para que os capitalistas paguem pela crise, né, lutando contra Bolsonaro, os militares e os capitalistas. Então, queria fazer esse convite aí para todo mundo se somar nas campanhas e agradecer pelo convite. Demais, eu também quero agradecer, Má, muito bom participar, que força essa campanha, essas ideias. Quando você estava fazendo a discussão de Santo André, eu também, igual a Leti, fiquei toda arrepiada, e eu não tenho dúvidas que a gente tem que ir com tudo, tem que ir para as cabeças aí em Santo André. Quando você fez uma publicação no seu Facebook anunciando a sua candidatura, eu estava lá dando uma olhada, eu vi vários comentários assim, boa de briga. E é boa de briga mesmo. Parece que tá cheio de comentários também na nossa live, depois eu quero ver, porque é muita expressão da força, né? Das batalhas que a gente dá cotidianamente e que a gente quer levar com tudo, com um programa que coloque aí, como a Leti disse, para os capitalistas pagarem pela crise, não a classe trabalhadora e não a juventude. Então, estou muito contente de fazer parte desse projeto e vamos com tudo para uma Santo André, para os trabalhadores, sem dúvida. Tá certo, gente. Obrigada para todo mundo também que acompanhou. A Lívia, a Leti, todo mundo que acompanhou a live. Tem mais algumas pessoas que fizeram uns comentários. A Mônica. Valeu, Mônica, por todo o apoio. A Doce, o Leandro, o Rodrigo também é professor. Conto com vocês para que a gente, de fato, possa construir essa campanha militante com essas candidaturas revolucionárias dos trabalhadores contra o Bolsonaro, os golpistas e os capitalistas. Vamos aí, gente. Valeu!